Padre Giovanni assim mesmo, com E no começo e E no final. Giovanni Saraiva, pároco da Parquelândia, aquela igreja redonda. Mas o assunto hoje aqui não é propriamente Parquelândia, nem a paróquia, nem a freguesia da Parquelândia. É Dom Helder Câmara. O que foi que o pai de Dom Helder disse a seu filho quando Dom Helder comunicou que queria ser padre? O pai disse: meu filho, você sabe o que é ser padre? Porque padre significa generosidade, doação. Padre e egoísmo, os dois não podem andar juntos, né? Daí ele entendeu que o pai, apesar de ser maçom, mas tinha uma clareza muito grande da missão do padre, da generosidade, da doação, do despojamento, né? E acho que por aí Dom Helder entrou no seminário, em 1924 que ele entrou no seminário. Em 1917 ele fez a primeira Eucaristia. O nascimento dele, numa casa às margens do rio Pajeú, que por trás atravessa Baturité, essa casa não existe mais, naturalmente. Agora eu quero saber, tem uma placa pelo menos dizendo: aqui nasceu Dom Helder Câmara? É isso que realmente é uma dívida da população de Fortaleza, é uma dívida dos governantes, também envolve a própria Arquidiocese de Fortaleza, o clero do Ceará, no sentido de unir todas as forças para que seja as pessoas que vêm ao Ceará, a cidade em que Dom Helder nasceu, encontrem uma casa, um lugar. Não existe nada nesse sentido, que aqui nasceu Dom Helder. Tem até um grupo que se encontrou, que se reuniu há pouco tempo, estando presente também o Dom Edmilson, que se interessa muito por esta coisa, que está preocupado de que haja realmente um lugar, e que, se fosse possível, a casa em que Dom Helder nasceu, que a prefeitura, o governo do estado, assumisse, né, todas as despesas, e a partir daí seria uma coisa extraordinária, porque Dom Helder é um referencial, é uma figura exemplar, né? É um homem planetário. Quem é maior que Dom Helder no tempo em que ele viveu? Pelé, JK, ninguém mais no planeta era tão conhecido quanto Dom Helder. Bom, essa história, que vez por outra sai por aí, de que o Dom Helder teria tido um flerte com o integralismo, e até mais, que teria passado de um flerte. O que é que o senhor sabe sobre isso? O Dom Helder, quando ele se ordenou padre em 1931, dia 15 de agosto de 31, e ele ficou no Ceará até 36, 5 anos, portanto. Ele foi diretor do Departamento Estadual de Educação, hoje a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e na verdade ele era integralista, ele militou no integralismo, né? Porque ele era um rapaz sábio, inteligente. Era a versão cabocla do nazismo, né? Era a versão cabocla do nazismo. E em 1936 ele foi para o Rio de Janeiro. Ele recebeu um convite de Lourenço Filho para trabalhar no Ministério da Educação, na capital federal, Rio de Janeiro. E Dom Manuel da Silva Gomes, então arcebispo, que deu origem à Rua Dom Manuel. A Rua Dom Manuel, a Avenida Dom Manuel, né? Sabedor disso, se dirigiu a Dom Helder e disse: vá, meu filho, vá, é Deus que está lhe chamando. E Dom Helder foi. E Dom Helder lá se destacou. E chegou a bispo auxiliar de Dom Jaime, né? Que também era câmara, mas não eram parentes. Quando ele chegou o arcebispo do Rio de Janeiro era Dom Leme, né? Dom Leme. Sebastião Leme. Ele militou na Ação Católica, ele foi extraordinário. Que era um arcebispo político. E Dom Helder, naquele tempo, o clero do Rio de Janeiro estava em baixa. E Dom Leme promoveu umas cruzadas, uns encontros de orações para afevorar o clero. E Dom Helder, aquele homem miudinho, pequenininho, né? Mas gigante, né? Na voz, no gesto, no entusiasmo, na missão, né? Nos sonhos. Disse que pegou o microfone, porque naquele tempo não tinha microfone. Mas ele tomou a palavra e falou, e se entusiasmou, e comoveu todo o clero que estava. E por aí a vida de Dom Helder
foi marcando a cidade do Rio de Janeiro, a ponto dele, mais tarde, sonhar, né? Ele era um visionário. Ele pensou em quê? Pensou que na realidade do Rio de Janeiro, nas favelas, naquilo tudo, daí a ideia dele fundar a Cruzada São Sebastião, que ia na direção dos pobres. Na sua opinião, foi mais importante da criação de Dom Helder como bispo auxiliar do Rio de Janeiro? A Cruzada São Sebastião ou o Banco da Providência? A Cruzada São Sebastião foi o primeiro trabalho dele, foi extraordinário, foi bom. Mas o Banco da Providência, eu digo que foi melhor. Por quê? Porque foi em 61 que ele começou o Banco da Providência. E ele tinha muitas amizades. O Dom Helder era um homem sábio, um homem culto, né? E Roquete Pinto, Sobral Pinto e tantas outras pessoas, Tristão de Ataíde. E ele era muito amigo do diretor da revista O Cruzeiro. E ele pensou, como é que nós vamos fazer essa feira da Providência? Precisamos de um cartaz. E ele se dirigia ao diretor da revista O Cruzeiro, que nunca lhe negava um pedido, pedindo que ele providenciasse uma pessoa para fazer o cartaz da Feira da Providência, em 61. Agora já 54 anos da Feira da Providência neste ano. E ele indicou o Ziraldo, aquele Ziraldo Alves, que ainda hoje faz o cartaz da Feira da Providência. Quer dizer, é uma coisa extraordinária, essa feira existe lá, foi fundada por Dom Helder, né? E quando ele veio em 64, ele veio para o Recife. Arcebispo de Olinda e Recife. Arcebispo de Olinda e Recife. 12 de abril ele assumiu. 12 de Olinda. E quando Agora, ele assumiu... Padre, o que é que aconteceu? Porque os militares prestigiaram, os militares que tinham feito a Revolução, prestigiaram a posse de Dom Helder no arcebispado de Olinda e Recife. Todos se retiraram. Quais foram as palavras que ele disse que irritou a classe militar? Dom Helder tem uma frase dele que diz assim: quem estiver sofrendo no corpo ou na alma, quem estiver sofrendo, seja pobre ou rico, terá lugar no coração do bispo. Porque até então, convenhamos, a igreja sempre mais pendia para o lado das classes mais favorecidas, aqueles que eram melhores aquinhoados, né? E Dom Helder não, diz, quem estiver sofrendo, seja quem for, terá lugar no coração do bispo. E ele começando o seu ministério episcopal na Arquidiocese de Olinda e Recife. E ele foi extraordinário. Dom Helder Câmara, ele fundou... olha a ideia dele, ele disse, a música é divina. E se a música ajudasse? Aí ele foi atrás de um compositor suíço, o padre Pierre Queller, e era músico, famoso, e ele trouxe para o Recife, e daí surgiu a Sinfonia dos Dois Mundos, que saiu pelo planeta inteiro, né? E por aí, Dom Helder, né, acho que foi... O senhor se revoltou quando a imprensa mundial passou a chamar o Dom Helder do Bispo Vermelho? Bispo Vermelho, sobretudo quando na França, ele fez um pronunciamento veemente, dizendo que no Brasil a tortura era uma realidade muito concreta, né? Outra coisa, o Dom Helder, o regime militar o silenciou. Ele foi para o isolamento, para o ostracismo, né? E já que ele não podia falar aqui no Brasil, a não ser de manhã cedo, um olhar sobre a cidade, no microfone da Rádio Olinda, ele andou pelo planeta, pelo mundo inteiro, e aí é que ele se tornou grande, se tornou famoso, foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. O senhor admite que o governo brasileiro, o governo militar brasileiro, interferiu, manifestou que seria totalmente desagradável para os governantes brasileiros que Dom Helder recebesse o Nobel da Paz? Porque naquele tempo o imperialismo americano, a América Latina, os golpes militares se sucediam em todos os países, e no Brasil, Dom Helder ganhando o Prêmio Nobel da Paz, isso seria ruim, era contraproducente para a ditadura militar. E daí o lobby da ditadura militar, eu acredito piamente que algo aconteceu nesse sentido. Diga-me uma coisa. Impedindo de receber o Nobel da Paz. Agora vamos por outro lado. E também teria impedido o cardinalato para Dom Helder? É uma coisa que se questiona muito. O Dom Helder, muito amigo do cardeal Montini. O Papa Paulo VI. Que depois veio a ser o Papa Paulo VI.
ficou amicíssimo, ele foi lá, veio na Cruzada São Sebastião. Uma coisa muito importante do Dom Helder também, em 1955, foi o Congresso Eucarístico Internacional, que foi no Rio de Janeiro. E ele já era bispo auxiliar, que ele ficou bispo em 52, e ele ficou secretário-geral do Congresso Eucarístico Internacional. E um bispo francês disse assim: eu não entendo, Dom Helder, como é que vocês realizam um congresso eucarístico tão belíssimo, tão majestoso, tão extraordinário, uma coisa quase como que inenarrável, e vocês não são capazes de ver a realidade da dor, do sofrimento, da fome. Então, por aí, a gente vê as atitudes, os gestos de Dom Helder. E o Congresso Eucarístico também o fez. Aí aqui entra a questão do Giovanni Montini, que viria a ser o Papa Paulo VI. Ele tinha uma amizade muito estreita com ele, mas lá na Santa Sé, no Vaticano, existia uma oposição muito grande a Dom Helder Câmara. Até o Dom Edmilson, ocasião, me confidenciou, mas que não faz mal dizer, que disse o seguinte: tinha um sacerdote que ele não ficou bispo, muito preparado, mas porque ele pensava muito, era muito amigo de Dom Helder Câmara. Por isso, né, tinha essa resistência. E depois disso... Dentro do próprio Vaticano. Dentro do próprio Vaticano. Agora mesmo, quando se fala do Vaticano, hoje eu li uma notícia que o presidente da Conferência Episcopal da Polônia criticou o Papa Francisco, porque semana passada aconteceu o retiro, né, os exercícios espirituais, por ocasião da Quaresma, do Papa, junto com toda a sua equipe. E o Papa resolveu desta vez, ele como jesuíta, e Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, dizia que o retiro deveria ser fora da casa onde aquele padre mora. Então ele foi escolher uma casa dos padres paulinos, fora de Roma, 20, 30 quilômetros. E o presidente da Conferência Episcopal Polonesa o criticou. Essa notícia está anunciada hoje. Criticar porque os bispos vão de um ônibus andar 30 quilômetros, eu acho bobagem isso aí, eu acho muito fraco. Agora o Dom Helder fundou o CELAM, porque ele fundou primeiro a CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele foi o fundador e foi o primeiro secretário, não é isso? Secretário-geral por 10 anos. Mas ele também fundou o CELAM? O CELAM também, ele ajudou também com o Papa Paulo VI, Giovanni Montini, que era o secretário de Estado, a fundar o CELAM. Que aí abrange toda a América Latina. Abrange toda a América Latina. E é acusado de posições altamente de esquerda, né? O CELAM. Então CNB também era acusado. Porque o CELAM também, isso foi um pouco antes do Concílio Vaticano II. E o Vaticano II foi de 62 a 65. E Dom Helder, no Concílio Vaticano II, ele trabalhou muito. Dom Aloysio dizia que ele era um articulador, era como que uma barata tonta. Ele agia nos bastidores. Então era um homem extremamente habilidoso, né? E tantas coisas boas e inovações que a Igreja do Vaticano II apresentou para o mundo, tem lá, com toda certeza, a mão, o dedo de Dom Helder Câmara. A gente volta, mas só depois dos nossos benditos comerciais. Neste domingo, a partir das 4 da tarde, tem Ceará e Guarani de Sobral pelo Campeonato Cearense. Você acompanha na Tribuna Band News 101,7 o futebol com todas as emoções. Dia das Mães, Companhia dos Móveis. Amor maior, prazo maior. O presente inesquecível para renovar a casa da sua mãe com o prazo super facilitado em 10 vezes sem juros. Sofá Comfortflex, 199 mensais sem juros. Mesa com 4 cadeiras, 179 mensais sem juros. Home Theater U, 99 mensais sem juros. Dia das Mães, Companhia dos Móveis. O presente da sua mãe com pronta entrega em 10 vezes sem juros. Pessoas mal intencionadas estão usando a confiança da população no Inmetro e cometendo crimes. Elas vão a uma residência, mentem que são fiscais do Inmetro e inspecionam a mangueira e o regulador do gás. Avisam que eles estão vencidos e vendem esses produtos.
Se você perceber essa ação, chame a polícia ou ligue para a ouvidoria do Inmetro. O Inmetro está trabalhando para coibir esta ação criminosa. Essa promoção não existe em lugar nenhum. Repito, essa promoção não existe em lugar nenhum, só na Insinuante. Comprando essa TV gigante de 60 em 10 sem juros de R$ 399,90, você ganha na hora essa LED 32 e tem mais, LED Sony 40, 10 sem juros de R$ 149,90 e LED 32 é uma Samsung só R$ 999. Amanhã na Insinuante, toda a linha de vídeo em 10 sem juros. Ô padre, aqui tem o seu livro, que tem o título Dom Helder e tem o subtítulo Sonhos e Utopia. Me diga uma coisa, que caminho o senhor tomou para escrever esse livro? Isso é uma biografia do Dom Helder? É a parte, digamos assim, a carreira sacerdotícia dele? Ou é a parte política do Dom Helder? O livro está aqui. Dom Helder, Sonhos e Utopias, Padre Geovanne Saraiva. O Dom Helder, ele foi acusado de ser um sonhador, de ser um utópico, mas de ser um demagogo. E ele disse assim, acusar-me de sonhador, de utópico, não é de maneira alguma uma depreciação, ao contrário. É uma coisa muito boa, eu fiquei muito satisfeito com isso. E dizia mais, ai do mundo se não fosse os sonhadores, ai do mundo se não fosse os utópicos. De modo que acusá-lo de cavalheiro andante, de um Dom Quixote, não era uma nota depreciativa de maneira alguma. Daí este livro que nós publicamos, que é uma maneira também de colaborar, porque aqui no Ceará pouca coisa tem publicada, ou quase nada, sobre Dom Helder Câmara. Então, em 99 foi o centenário de Dom Helder Câmara. Nós tivemos a graça de celebrar o centenário de Dom Helder Câmara lá na nossa paróquia, na Parquelândia, a paróquia de Santa Fã, na Parquelândia. E foi uma coisa belíssima. Foi também lançado o selo, né, do centenário de Dom Helder Câmara lá, presença de autoridade. O clero não foi muito, mas teve uma presença, né? E aí por ocasião do centenário, no dia 9 de fevereiro, 7 de fevereiro, aí nós lançamos o livro O Peregrino da Paz. O Peregrino da Paz. Bom, aí depois do Peregrino da Paz, nós, em seguida, isso aqui, Nascido para as Coisas Maiores. Deixa eu mostrar aqui. Nascido para também as Coisas sobre Maiores. Dom Helder. Também sobre Dom Helder. Quando diz o pobre mais pobre é aquele que não tem amor para dar. Do nosso entrevistado, Padre Geovanne Saraiva, pároco da Parquelândia. Está aqui. Agora, também tem um livro do mesmo padre sobre o cardeal Loscheider, Ternura de um Pastor, que era da linha do Dom Helder, não despertou tanta raiva dos brasileiros fardados e não chegou a papa por causa de uma válvula que não estava bem no seu sistema coronário. Padre, foi conturbado o período, sobretudo o período inicial, do Dom Helder lá em Recife, como arcebispo de Olinda e Recife. Houve os episódios mais polêmicos, foi da morte do seu assessor para a juventude, que era o Padre Henrique. Até hoje não se sabe direito, porque a direita civil pernambucana, não a direita militar, a direita civil foi acusada de ter morto o Padre Henrique. Isso chegou a ser comprovado? Até hoje, não tem a coisa não foi elucidada, não está claro a morte do Padre Henrique, mas sabe que foi o sistema, o regime militar. Não, a acusação é da direita civil de Pernambuco, que era muito forte, porque nunca perdoou a derrota, a vitória de Miguel Arraes. Sei. Não é isso? Sei. Por exemplo, o grande poeta Manuel Bandeira, que não via Dom Helder com bons olhos, era um homem de direita, foi ele que criou esse slogan, porque a campanha do Arraes era botar comida na panela do pernambucano. Então ele criou esse slogan, Pernambuco, com arroz, sem Arraes. Esse slogan foi considerado terrível
E a esquerda ficou muito esplitada. E também o Nelson Rodrigues, né? O grande Nelson Rodrigues disse que o que é que ele disse, o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues disse que Dom Helder olhava para o céu para saber se ia chover. Para abrir o guarda-chuva. Para abrir o guarda-chuva. Quer dizer que Dom Helder era um materialista. Ele só via as coisas de um modo horizontal, que Dom Helder não tinha Deus, né? É uma crítica muito pesada feita. Olhava para o céu para saber se ia chover. O Carlos Lacerda, que chegou a ser amigo do Dom Helder, depois ficaram de ponta. A amizade azedou. E o Carlos Lacerda então disse: Dom Helder rega a pobreza como quem rega folhas de alface. Dom Helder, por seu turno, eu estive pessoalmente com ele na casa de um advogado que eu hospedava, Zenil Almada, meu amigo, e eu falei sobre esse assunto, e ele disse: meu filho, ele está lá em cima. Deus é quem irá julgá-lo. E não respondeu diretamente a tal história do Carlos Lacerda. Agora, outra coisa. O episódio da visita da rainha em Pernambuco, da Rainha Elizabeth. É verdade que ele compareceu com a farda de trabalho, a farda surrada, aquela farda caque, empoeirado. E foi assim que ele foi à recepção da rainha? Você sabe alguma coisa disso? Sobre isso aí, porque Dom Helder sempre tinha um rigor, né? Era um homem rigoroso consigo mesmo. Ele primava pela simplicidade. Então aquela batina que ele usava, com aquele crucifixo de madeira, né? Era algo constante, né? E ele não ia modificar, porque a rainha ia chegar, uma coisa. Então o rigor de Dom Helder, mas também é importante ver o lado místico de Dom Helder, né? Ele era um homem profundamente de Deus. E ser de Deus levou a ser um homem profundamente humano. Daí as críticas, como se falamos agora do Nelson Rodrigues. Olhar para também uma outra pessoa que ganhou de antipatia a Dom Helder, que foi o grande sociólogo Gilberto Freire também, um homem de direita. Dom Helder chegou lá, né, querendo realmente profetizar, falar, porque o profeta é aquele que fala de Deus e fala em nome de Deus. E foi isso que o Dom Helder fez, né? Ser fiel a Deus, ao seu projeto, que é vida, mas vida não só para alguns, mas vida para todos. O Dom Helder vivo estaria hoje totalmente do lado do novo Papa Francisco? Dom Helder Câmara vivo hoje seria como que coração falando ao coração. Eu tenho certeza, tem um outro bispo que faleceu, Dom Luciano Mendes de Almeida, o jesuíta, do Rio de Janeiro, a grande cidade. Ele é um homem extraordinário, que foi presidente da CNBB por 2 vezes, também secretário-geral por 2 vezes. Então ele seria um outro homem, Dom Luciano, que seria coração falando ao coração, diante dos gestos, das atitudes do Papa Francisco, da sua sensibilidade para com este mundo, em que o Papa Francisco coloca muito claro que o centro do mundo deve ser a criatura humana, não o lucro, o dinheiro, mas o homem, a pessoa humana. Daí a preocupação que ele tem com os refugiados, a preocupação que ele tem com as pessoas lá do Timor-Leste, e seja de onde for, o Papa Francisco está preocupado. Ele não admite de maneira alguma que na Europa se tenha 500 mil pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, e eles têm remédio para controlar essa doença, a enfermidade, quando a África tem 22 milhões contaminados com o vírus da AIDS, e todos condenados a morrer. Quer dizer, a distância, o antagonismo que existe no planeta, no mundo. Então, essa força, essa veemência do Papa Francisco em profetizar neste sentido. A sensibilidade dele por esta realidade tão dura, tão cruel, né? Um assunto muito delicado também refere-se ao jornalista jugoslavo, mas militando aqui, Herzog. Porque houve a missa e o Dom Helder celebrou com o Dom Paulo Evaristo. O senhor acredita que Dom Helder achava mesmo que o Herzog havia sido assassinado? Porque o que se sabia
que o Herzog estava num processo de depressão, estava em tratamento psiquiátrico. Ele hoje recebe uma mesada, a viúva recebe uma mesada, mas não há assim nenhum indício que tenha sido torturado. Ele suicidou-se com a meia, o que é mais provável. O que ele pretendeu, além de estar depressivo, é que ele quis dar uma lição. Manifestar, né? Ele quis fazer como se fosse assim, o princípio de uma contra-revolução. Entendeu? Agora me diga uma coisa, o Dom Helder, que lá na Catedral de São Paulo, na celebração da missa pelo Herzog, na Sé, ele disse, quando perguntaram, Dom Helder, fale qualquer coisa, ele disse, para que falar se todos estamos em silêncio? Isso foi tomado como ele acreditar realmente que o Herzog havia sido assassinado na delegacia da Rua Tutóia. Então, eu lhe pergunto, na sua opinião, como helderista, o Dom Helder acreditava mesmo? Essa versão do suicídio não é muito mais plausível, muito mais lógica, diante dos fatos apresentados? É porque a questão é a clareza, se ele, né, sabia, se não sabia, né, o que a imprensa noticiou, o que não noticiou, né. Então, os indícios maiores, o que é mais plausível, é que o Vladimir Herzog tenha sido, né, assassinado pelo regime militar. Mas, na verdade... Não é tanto assim, não, porque não havia nenhum interesse. Ele não podia... O que ele foi detido para esclarecer sobre certas atividades de que ele participava. Ele foi levado para o doicode na Rua Tutóia pelo um colega de jornal, que levou ele lá, entendeu? E tudo saiu bem, não consta que tenha havido. É difícil. O pessoal insiste, a turma de esquerda insiste que foi. Né? A turma mais serena, e eu me coloco nesses mais serenos, não acha que é muito, que é preciso um reestudo da questão exótica. Eu precisaria entrar nesse lado aí de reestudar, de rever essa questão também, e melhor me aprofundar. Porque teve rescaldo, não é? Depois houve a morte de um operário, e aí juntaram as duas coisas, na minha opinião, as duas coisas são inteiramente distintas, viu? Bom, então aqui temos um livro, 25 anos, sobre águas sagradas. Aqui é sobre, trata de uma obra sua também, sobre o Radial Lochaide? Não, aí é porque ano passado eu completei 25 anos de padre. Eu fui ordenado no dia 14 de agosto de 88, na cidade de Capistrano, no maciço do Baturité. E eu sempre trabalhei aqui em Fortaleza. Trabalhei na paróquia do Dias Macedo, 11 anos, trabalhei na paróquia da Paz, e há mais de 10 anos que eu estou lá na Parquelândia, na paróquia de Santo Afonso. Então eu resolvi publicar aí um livro comemorativo dos meus 25 anos de ministério sacerdotal. É uma maneira de agradecer a Deus, de colocar nas mãos do povo de Deus, nas paróquias, nas comunidades nas quais eu trabalhei, e também produzir alguma coisa. Que acho que quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, a gente produz alguma coisa. Então, 25 anos sobre águas sagradas é uma coletânea de artigos e fotos sobre, que fez Jubileu de Prata de Sacerdócio, o padre Giovanni Saraiva. Como é que você tem notado na sua atividade de vigário da Parquelândia? Como é o nome da paróquia da Parquelândia? O nome? Santo Afonso. Santo Afonso. Paróquia de Santo Afonso. Como é que você nota a questão da religiosidade dos seus paroquianos atualmente? A paróquia de Santo Afonso é uma paróquia onde o povo é bom, o povo é generoso. A paróquia já foi uma classe média mais alta, mas hoje existe assim esse modismo, quem mora na Parquelândia descer ou vir para a Aldeota, ou para o lado do Iguatemi, o lado da Fortaleza, né, leste. Mas mora muita gente boa, né? Muita gente boa. Para mim trabalhar na Parquelândia, mais de 10 anos, não encontrei dificuldade. Ao contrário, encontrei foi muito estímulo das pessoas, né? E eu acho que lá o meu trabalho em anunciar o Evangelho, a gente procura ser um sinal, ser presença do reino de Deus no meio daquele povo. Isso me gratifica, mas me gratifica muito dos prazeres. O senhor está aqui no CEP da Jangadeiro, no programa Dom Braz, Domingo Brasileiro, em roupa civil. O senhor acha que a disparamentação do clero não contribuiu para que o clero perdesse um pouco aquele misticismo,
aquela auréola que cercava o padre, aquela auréola que cercava o vigário. Então, que em trajes civis ele se equivale com os pecadores comuns. Tem uma frase, expressão muito conhecida, é pela roupa que se conhece o monge, não era assim que se dizia, né? Pela roupa que se conhece o monge. Mas eu fui já ordenado nos tempos agora pós-concílio, muito depois de 88, e não tive muito essa tradição de usar aquele colarinho, né? Muito menos batina, e por isso eu opto por viver no dia a dia assim, deste modo. E também vim para aqui nessa entrevista com o senhor deste modo. Acho que, não sei se causa prejuízo ou não causa, mas eu tenho a consciência muito clara que eu procuro realizar, me esforço para realizar o projeto de Deus aqui neste mundo, nesta terra, que é marcada por contradições, por limites, né? Por interrogações que nós não obtemos respostas, sobretudo no mundo aí da injustiça, da pobreza, de tantos desafios que nós temos que enfrentar. O mundo de hoje também, que muito nos favorece pela comunicação, não é verdade? Tudo em tempo real. Nós temos muitas coisas. Olha, neste mundo que nós vivemos, nós temos muitas coisas boas, muitas coisas boas. E na igreja, com o Papa Francisco, ele acho que nos entusiasma a construir, a fazer acontecer mais e mais o reino de Deus aqui na terra. E temos como referencial, não é, a figura de Noel da Câmara, sem esquecer o cardeal Lochaide e tantas outras figuras que viveram não para si, mas procuraram viver para Deus. Até domingo.